né? Antes disso, ele começou a discotecar com o Evandro lá, umas coisas de noise, né? Sim. Tinha uma segunda-feira lá que era. Eu não sei, eu acho que não era segunda sem lei, não, mas era uma coisa meio assim, sabe? E daí foi uma época que a gente começou a estar bastante ocupado, tanto eu quanto você tinha acabado de ser pai, né? A gente sempre produziu capengamente, produzia, estou dizendo, apresentação, né? Sempre foi difícil. E aí, isso aí foi um ponto de inflexão também. Ter uma outra pessoa que não fosse a gente para levar à frente certas coisas. E Sim. foi Yuri. E ficou alguns anos até chegar a figura de Cássio e eles fazerem o rumor, né? Mas entre isso, ficou uns bons. Eu vou chutar aí pelo menos uns 3, 4 anos, talvez até 5, só Yuri produzindo, né? Chegamos ao quarto episódio de Sem Título, Música Experimental Pernambucana. Se você vem nos acompanhando até agora, você já viu o que é música experimental, já conheceu proto-experimental, viu como a cena experimental iniciou-se aqui em Pernambuco. E agora, José, vamos ver agora a nova geração, quais são os problemas, as contradições. E é isso. Meu nome é Túlio Falcão, estou aqui junto com meu amigo Grilovski, produzindo esta série altamente pandêmica e isolada. Hoje é 26 de fevereiro e estamos batendo recordes tristes de mortes diárias por Covid-19 aqui no Brasil e já passamos de mais de 251 mil mortos. É triste e lamentável. Solta a vinheta aí, Grilo. Comecei a pensar de não, é melhor fazer um selo, tentar fazer algo de organizar de 2009 para 2010. 2010 foi quando eu comecei a escrever para as pessoas informando que tinha isso. E foi quando eu e Peraz a gente começou a. Continuei pegando disco. E na época até montava umas banquinhas aqui em show. Mas foi quando eu combinei com o Peraz, a vinda dele e tal. Tu lembra as casas que tinha na época, assim, o que é que rolava de evento na época? Eu vendia basicamente no Iraque, algumas vezes perdido. Acho que não lembro se naquela vez que. Eu não lembro o ano que Deja Petit tocou mais. Foi 2010, foi 2009. O Stranger acabou existindo esse início mais como produtora do que como selo, né? Em 2011 a gente ia fazer aquela fitinha do Rony da Buchada. Acabou Sim. ficando uma coisa, vai, não vai, vai, não vai. E acabou que foi um período que rolou uma quantidade bem razoável de eventos, né? Acabou vindo uma galera pra cá e tal. Eu ficava pensando que não queria ser um selo virtual, queria ser um selo de disco mesmo. Mas aí ficava sem grana para fazer disco, porque tinha os eventos, não sei o quê. E aí o catálogo mesmo do selo foi de 2013 para 2014. Um disco objeto meu, um de Thelma. E aí depois foi basicamente um disco por ano, o livro de Caron e o livro de Marcelo. Enfim, mas aí já existia com selo, já existia tudo direitinho. Assim. Bom, é isso. Eu basicamente eu tenho me envolvido com música, com poesia concreta, visual e com pesquisa relacionada a esses dois eixos, sobretudo, né? E com produção também, né? Com selos e fanzines. Organizo o Rumor com Cássio Salles. Mas eu sempre achei muito curioso e muito interessante aqui como tem um público avulso de pessoas curiosas. Né?
tem uma galera que sempre vai para as apresentações e tal, que é muito pequena, né? Sempre estava ali pelo Iraque, no Texas, no Amal, enfim, nos espaços mais recorrentes de ter. Mas ia muita gente curiosa, o que eu acho massa. A ideia de não tocar só para os próprios pares. Mas assim, concordo que não são todos os agentes, todo mundo. Assim, acho que todo mundo está aberto, cada um tem sua vida movimentada e tal. Eu acho que os shows que a gente se encontrava, né? O Rumor era o ponto de encontro da galera, na real, né? Por exemplo, não se via muito em outros lugares, assim, né? Comecei a organizar também porque eu queria que aquela parada ficasse mais frequente. Por exemplo, não dependesse só do Rumor. Tivesse outro espaço onde a galera pudesse se juntar, trocar uma ideia, ouvir música, fazer a parada também. Até porque, meu irmão, ninguém ganha nada com isso, né, velho? A gente não ganha grana nenhuma, é só dor de cabeça. Então, só que tem um lado bom, velho, que a gente se vê, ouvir o que cada um tá fazendo, trocar uma ideia, conversar sobre isso. Na verdade, eu comecei a sacar porque o Iraque era um lugar do meu pai ir, não era um lugar que eu ia. Eu não ia, inclusive, porque era bar do meu pai. Né? E aí tem um certo momento em que eu começo a sacar o Iraque e eu sabia que rolava dia de segunda, segundas indigestas, né? O processo de entender como começa a experimentação é interessante, mas que pelo menos para mim, para outras pessoas eu sei que não é assim, mas para mim, mais do que tudo isso, é realmente você repensar a sua forma de escutar as coisas e a sua forma de lidar com o som. Esse clique para mim demorou, e não é Chefé falando que me trouxe, não. Foi Natasha. E na verdade foi muito, eu acho meio brega isso, mas foi muito sensorial. De tipo, cheguei, caralho, que porra é essa? Puta que pariu, que negócio bom. Tô sentindo com todas as partes do meu corpo que isso é incrível. E aí foi a sequência disso, assim. Até no show que eu não tava amando, eu tava sentindo, porra, que massa ter essa interação, ter a possibilidade de escutar isso. O lance com o experimental, né, o experimental Recife, foi que eu tive uma conversa com o Henrique e aí bora tocar junto, pra fazer parte da Damante e tal, não sei o que. E aí eu pensava, porra, eu não consigo fazer essas coisas que a galera tá fazendo aí. Não sei mexer em música eletrônica, não sei mexer em música computacional, mas é algo que me agrada. Dialogava um pouco com esses mundos, assim, né? Que era clássico, mas não era rock, mas não era experimental. Comecei uma licenciatura em música, não sei se eu falei. E aí, dentro disso, eu conheci a música concreta, no geral. Comecei a pesquisar e tal, curtia. E pesquisando mesmo, eu comecei a me interessar por outras formas de experimentar um instrumento, né? Tipo a bateria, ou tem algumas gravações com guitarra também. E eu acho que surgiu mais por esse interesse e vontade de querer investigar os instrumentos musicais que eu tinha dentro de casa de outras formas menos usuais, né? E aí eu comecei a tocar bateria usando arco de violino, os pratos e tal. Pra mim foi muito uma guinada de eu não preciso ser massa. Eu posso fazer o que eu quiser fazer e tal, porque de repente alguém que é muito do caralho pode estar em casa e não vem porque acha que aqui não há lugar. E aí eu fui pra máquina de costura e para os sons que seriam sons assim de um... que no frigir dos ovos é o som de esfera privada, né?
mas que seriam sonhos de uma vida de mulher, só que com muito barulho, né? Porque mulher teoricamente não pode ser barulhenta. Ah, não, tem uma coisa. Em Mara a gente já tinha feito o Noia. É uma ideia de um espaço de experimentação sonora para mulheres. Que é desde da formação à produção de show e tal. Que a gente traz mulheres para dar palestras e cursos e tal para outras mulheres aqui em Recife, né? E aí surgiu realmente dessa insatisfação com a participação da mulher na música experimental aqui em Recife, né? Tá, só tem macho, tá. Mas eu te saco, tu me saca, eu saco não sei quem que também vem. Não, então, é um projeto bem recente, né? A gente só conseguiu viabilizar, um projeto de 2019, então com a pandemia a gente viabilizou uma oficina que a gente trouxe Bela, deu um curso sobre... Era para montar um dispositivo e tal. Mayara me mandou uma mensagem. Eu tava pensando em fazer uma banda, eu pensei, a princípio eram 3 pessoas, né, 3 meninas, eu, Mayara e Maria Júlia, que tocava baixo, mas ela foi morar em São Paulo. E ela disse, eu pensei em uma bateria cavernosa, um baixo cavernoso e tu meteu um sintetizador cavernoso. E eu, porra, realizar o meu sonho de adolescência, né, quando eu ia pro estúdio com os coleguinhas. Mas, na verdade, quem queria ter a banda era eu. Então, ainda rolam esses desafios, né? E além de sermos poucas mulheres, ainda temos que lidar com masculinidade, assim. Por exemplo, teve uma vez que eu fui fazer um show com Mayara, e aí os caras se debatendo assim na minha frente, porque o microfone não tava pegando. E aí eu fiz o cabo. O cara me respondeu com grosseria. Que eu disse, tá, então te lasca aí. Tô dizendo que é. Aí eu fiquei na minha. Aí deu uns 5 minutos. Ele, é o cabo. Eu, pô, eu já tinha dito que era cabo. Então, meio que. Então, meio que isso. Pensar em um espaço em que possa se viver essas coisas tipo de boas. Mas também como um espaço de que, pra mim, é a grande start que tô falando. Eu dei essa coisa start. Do grande empurrão que eu tô falando desde o começo. Que é de que você não precisa ser músico para tocar. Quando você para pensar, a estrutura da música ocidental, principalmente, ela é completamente machista, assim, então... Ela obedece a essa estrutura maior. Sobretudo composição. Composição, ela é realmente uma cena majoritariamente masculina, foi assim durante a história, né? E as mulheres sempre foram mais um caminho de interpretação, piano, instrumentos, e a cultura machista de composição sempre imperou muito, né? Eu acho que as contradições que permeiam esse circuito ainda são muito postas embaixo do tapete, assim. E todo mundo fala meio de canto de boca, assim, uma cena de classe média. Sabe? Tem um monte de galera que não é classe média, mas nem isso, né? É uma cena de classe média. Que basicamente se dá em espaço de classe média para público orbitando em torno de classe média. Aí você vai, a depender de onde você chega, quase não tem negro envolvido, quase não tem mulher. Você, que porra de cena é essa? Eu digo nesse sentido que as contrações não são tematizadas, mas a ideia de que isso tem ganho cada vez mais espaço, essas questões estão surgindo com mais força de pensar que circuito é esse que a gente vem construindo, né, com
Até onde Isso chega é- essa dinâmica de apoio mútuo. Se a gente fica só apoio mútuo entre nossos pais, ou a gente tenta expandir o escopo dessa cena, né, para que ela fique mais diversa. O Brasil ele tem diversos problemas estruturais, como é óbvio, e eu acho que sempre foi uma coisa que sempre teve nos debates de mesa de bar e até debates acadêmicos, como você torna a música experimental acessível, né? É a pergunta do milhão, entendeu? E é muito difícil porque, assim, tem coisas que você não pode forçar socialmente. Sim. Você abre espaço e pessoas que não eram incluídas vão entrando e ocupando esse espaço. Chega um momento que você tem que abrir esse espaço. Então, não é só você chegar e falar, não, agora pode, agora é assim. Né? É um processo longo, a gente está passando por isso agora. Então, eu, por ter vivido desde 2008 no Canadá e vindo como turista para cá, né, eu meio que vi essa mudança na cena. Né? Que foi uma mudança que aconteceu em vários meios sociais, assim. Então, na época da gente da Federal, o CAC era... O CAC não, a Federal inteira era branca de classe média. Então, hoje você vai na Universidade Federal e você vê diversas etnias, cabelos diferentes, pessoas de origens diferentes. Minha experiência de ter virado meio que um outsider da cena experimental em Recife, quando eu vou assistir, é que é muito mais diverso hoje, assim, sabe? Então, a gente conseguiu renovar a galera, tem gente nova que dialoga com a gente, que é das antigas, e tem meninas como a Thay, Maiara, sabe? Fica, e como era a receptividade lá no Abraxas? A gente na cena experimental hoje em dia, né, tem essa coisa, não é muito aceito, é pouca gente, o pessoal também não entende muito o que está acontecendo. Como era naquela época? Rapaz, olha, por incrível que pareça, o Abraxas, como o espaço só era frequentado, né, por um pessoal que a gente pode chamar, digamos assim, alternativo, né, muita gente ainda vindo, né, do que tinha sido o movimento hippie. Olinda era efervescente, né, tinha grupos de teatro, muito artista plástico, e tinha um movimento de poetas muito grande, não só em Recife como Olinda. No Abraxas, a gente chegou a fazer noite de poesia, que nós chamávamos proesia, de poesia com prosa e proeza, e tinha 40 pessoas. Eu tenho um cartaz que tem 40 nomes de pessoas para lançar livros e fazer recitais. No Abraço, eu fazia festas, né, e eu vendia 500 ingressos para pessoas entrarem e barrava, não entrava mais ninguém, ficava uma multidão do lado de fora. Então, nos shows de música instrumental, a casa era cheia. Porque a gente era uma casa tipo um café, né? Porque tinha mesas para servir, bebida, comida, e sempre lotava, a gente não tinha mesas vazias. Então, eu acho que o país, né, e as duas cidades de Recife, da maneira geral, retrocedeu. O país retrocedeu e o movimento cultural retrocedeu junto. Porque os nossos trabalhos, né, que aconteciam nessa época, eles sempre tiveram público. E era um público que se acostumou, porque frequentava a casa, e as coisas que a casa oferecia, no caso Abraxas, as pessoas iam. As pessoas iam. E é engraçado essa relação, né? Porque isso era finalzinho da ditadura ainda, né? É exatamente, porque se respirava um clima, entendeu, de redemocratização, e as pessoas estavam muito desejando que as coisas acontecessem. A gente vivia um clima que é diferente do que se vive hoje. Esse clima pesado, né, de doença e de um governo, né, semi-nazista, etc. Tudo está muito estranho, tudo está muito diferente. E naquela época a gente vivia o contrário disso. Vivia assim, uma euforia muito grande de redemocratizar. E existia uma alegria muito grande nas pessoas, uma vontade de viver muito grande. Isso, claro, né, era refletido nas artes, né?
Pois é, Fred, não podemos voltar à Idade das Trevas. Chegamos ao final do 4º episódio e para o 5º episódio vamos deixar de blá 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 e vamos de música, não é mesmo? Eu e meu amigo Grilovski vamos fazer uma seleção aqui para a gente ouvir os principais trabalhos, as principais músicas. Não tudo, na verdade, mas vamos tentar fazer um parâmetro geral da música pernambucana experimental, ok? É isso, sigamos. Vejo vocês no próximo episódio. Até.